Nossa reflexão começa agora no capítulo 12 e estaremos lendo apenas 3 versículos, do versículo 1 até o 3, que nos diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Queridos, nós falaremos sobre esses 2 versículos usando a seguinte temática: atendendo ao chamado divino. Quem realmente deseja ter uma vida abençoada por Deus, precisa ouvir a sua voz. Foi isso que Abrão fez. Ele atendeu à voz de Deus. Não era fácil para esse homem atender ao chamado divino, pois naquela época os filhos viviam com os pais. E esse homem teria que se separar, desvencilhar-se de todos os seus parentes, para atender o chamado divino. Se você analisar o texto bíblico, Abraão vai ter que deixar Ur dos Caldeus, que era uma cidade antiga do reino sumério e que ficava aproximadamente 25 milhas da foz do Eufrates e 100 milhas a sudeste da Babilônia. Ur era a capital da Suméria. Essa cidade ela era marcada por uma boa cultura, muitos comércios, e lá já tinha templos bem organizados. Nós já falamos de Sim, que na verdade era a padroeira de Ur, a deusa da lua. Os arqueólogos têm encontrado no cemitério desta cidade grandes tesouros. E nós sabemos que Abraão vem dessa culta cidade. Então partir, deixar uma terra que tinha muita cultura, que tinha muitos amigos, não era fácil. Mas como já lemos, Atos capítulo 7, 2 a 4, Abraão só partiu porque ele recebeu um chamado diretamente de Deus, enquanto seu pai ainda era vivo. Mas ele continuou com a sua família, porque nós já explicamos que, na verdade, ele esperou o momento certo para definitivamente partir para cumprir aquilo que Deus havia reservado para ele. E ele queria fazer isso sem qualquer desonra aos seus familiares. Depois que acontece a morte do pai, então nós podemos analisar que esse homem, ele segue avante, atendendo ao chamado. E o mais interessante, Deus renova esse chamado na vida de Abraão. Isso você pode ver no capítulo 13, verso 14. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente. Então você vê que quando o pai de Abrão morre, ele então prossegue a sua viagem. E quando Ló o deixa, ele tem renovado a sua promessa da parte de Deus. Lendo os primeiros 3 versículos de Gênesis, podemos entender que para a bênção de Deus acontecer, ela envolve 2 lados, o lado do homem e o lado de Deus. Do lado do homem, Abraão tinha a opção de aceitar ou rejeitar o chamado de Deus. E do lado divino, se Abraão atendesse ao chamado de Deus, à voz de Deus, cumprindo-a, Deus então teria o compromisso de abençoar a Abraão, de cercar a sua vida com grandiosas e copiosas bênçãos. Às vezes alguém diz: eu quero ser abençoado, Deus me abençoa, mas tem um lado seu, o lado de você aceitar a palavra de Deus, aceitar a vontade de Deus, aceitar viver segundo o querer de Deus. E aí vem o outro lado, Deus vai te abençoar porque você guarda a palavra dele e obedece à sua voz.
para fazer o que Deus diz, é preciso muita fé. E Abraão abraçou o chamado divino. Doravante ele queria andar pelo caminho de Deus, ainda que fosse desconhecido, mas ele andar pela fé. Ele que antes vivia naquilo que era conhecido, antes ele vivia pelo olhar humano, morando em Ur, morando em Harã, mas agora ele optou, ele aceitou de livre e espontânea vontade de andar pela fé, deixando para trás amigos, deixando para trás muito dinheiro, deixando para trás o conforto da família, dos parentes, e agora ele iria viver apenas pela certeza da fé. É aqui que se encaixa Hebreus 11:8, e pela fé ele partiu sem saber para onde ia. No viver pela fé, Abraão teria que fazer 4 coisas. Primeiro, abandonar todo o seu estilo de vida para viver pela fé. Segundo, acreditar no que Deus estava falando. Terceiro, entender que o trabalhar divino incluiria uma promessa longínqua. Quarto, ser uma bênção para todos. Às vezes você diz: Deus, eu quero minha bênção. Senhor, me dá minha bênção. E nós não somos contra isso. Mas para Deus abençoar, eu pergunto, você está pronto a rejeitar todo o seu estilo de vida humano para viver só pela fé? Você está pronto para acreditar no que a palavra diz? Você está pronto para esperar com paciência as bênçãos que Deus te promete? Porque Deus prometeu a Abraão e queria fazer dele uma grande nação. É claro que Abraão sabia que não ia viver eternamente e que ele iria morrer, que essa bênção ele talvez não iria contemplá-la, como de fato aconteceu. Abraão não viu toda a família dominando a terra, de modo nenhum. Então era uma promessa longínqua, que iria até esbarrar na própria pessoa do Messias, a vinda de Jesus Cristo. Mas também Abraão precisava ser uma bênção para todos. Você primeiro só quer bênção, mas eu pergunto, você está disposto a ser uma bênção? Então, Deus deu uma ordem para Abraão, ser uma bênção. Ou seja, nós temos aqui um imperativo. E Abraão iria sair pelo mundo e passar por diversas terras, sendo uma bênção. Ou seja, ele seria um canal de Deus para levar a mensagem do Deus verdadeiro. Desse modo, abençoaria a todos que estavam na terra. Se esse homem seguisse o caminho divino, então ele iria desfrutar das bênçãos do Senhor. Ele passivamente seria coberto de bênçãos, se primeiramente se tornasse uma bênção. Isso você pode ler Atos 3:25 e Gálatas 3:8. Abraão sairia pelo mundo, não para receber bênçãos, mas para ser uma bênção. Ele iria representar um sacerdote de Deus. A obediência de Abraão para com a vontade de Deus resultaria em muitas bênçãos. Primeiramente, ele seria fortalecido por Deus. Na aliança entre ele e Deus, teria o cumprimento de ser próspero e de ter um grande nome. E nele se cumpriria a promessa do Messias, de modo que toda a terra seria abençoada. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, se você deseja ser abençoado, procure renunciar ao seu viver e viver pela fé. Procure ouvir a palavra de Deus. Espere com paciência o que Deus te prometeu e procure ser uma bênção. Assim o Senhor te dará vitória, em nome de Jesus. Amém.